Os cataventos nota de editor, devido à existência de inconsistências nomeadamente relativas à numeração das imagens, foram tomadas várias decisões quanto à versão final. As decisões encontram-se descritas no fim desta obra. Rita Farinha, julho 2015, Portugalia Materiais para o Estudo do Povo Português separata do tomo 2º, fascículo 3 Rocha Peixoto. Os cataventos com 46 ilustrações no texto Porto Imprensa Portuguesa 112 Rua Formosa 112 1907 Portugalia Materiais para o Estudo do Povo Português separata do tomo 2º, fascículo 3 Rocha Peixoto. Os cataventos com 46 ilustrações no texto Porto Imprensa Portuguesa 112 Rua Formosa 112 1907 Os cataventos na meteorologia popular prognostica-se acerca dos 12 meses do ano conforme os aspectos dos primeiros 12 dias de janeiro, ou presume-se pelo vento que soprar à meia-noite no dia da Senhora das Candeias, 2 de fevereiro, o vento dominante durante o resto do ano, ou conclui-se pela agitação atmosférica em umas temporas de onde prevalecerá o meteoro até as seguintes, ou ainda mais restritamente se avalia pelo vento do dia de S. Miguel, 29 de setembro, o estado do inverno que se aproxima, ou, por último se infere da direção observada a 1h da tarde do dia da Senhora da Ascensão qual o vento estival de predomínio. A verdade, porém, é que isto se caticina e mal se admite. Alguns adágios contradictam logo os prenúncios, pois quando Deus queria, do norte chovia. Quando Deus quer, com todos os ventos chove. Vento e ventura, pouco dura. Figo 1 figura 2 figura 3 figs. 1 a 3 de mais firmeza é a ilação diária tirada dos aspectos celestes, associados frequentemente a relações com a ondulação orográfica local. Vem arre o trovão, disse no Planalto de Barroso ao observarem-se as formas de certas nuvens e a orientação da sua marcha. E a trovoada, às vezes diária no estio, em breve surge. No soajo, formando-se elas na portela de Tibo, apenas se esbarram em vento, mas levantando-se uns penduricalhos no rio, sítio ou do caixão, e quando o castelo da Nóbrega tem carapuça e rompe a chuva. O mesmo sucede em Castro Laboreiro quando as nuvens fazem chapéu lá para os montes do Gerês, e em Rebordãos, nas abás da Serra da Nogueira, se está o buraco tapado, ou sejam as nuvens ao nascente, a água é certa. Entretanto, como se diz no soajo, chuvas de verão, é como amores em vão. A maré pica de cima ou a maré pica de baixo são as fórmulas com que ordinariamente se distinguem os ventos norte e sul que anunciam bom ou mau tempo. Todavia, e em regra, quando o vento do sul é forte, a chuva não se prolonga tanto como se é mais brando do mesmo quadrante, Castro Laboreiro. Outras previsões fundamentadas em vários aspectos de nuvens, do orvalho e circunstâncias, lugares e horas em que se mostra, dietatudes dos animais e até da água das fontes, asseguram nevoeiro ou chuvas próximas, os trovões ou as navedas. Fig 4 figura 5 figura 6 figs. 4 a 6 e mais quando os trabalhadores secam as mãos e não se agarram aos cabos das enxadas é sinal de chuva, como é de trovoada,
pela tarde, quando, na faina do centeio, a palha tem dificuldade em guardar o grão e se ressente da umidade, Castro Laboreiro. Fig 7 figura 8 figura 9 figura 10 figs 7 a 10 de certo que com alguns destes e outros prognósticos nem sempre conduz a realidade ulterior dos factos. Mas em muitos a experiência assegura a certeza, tanta e precisa como a tem o aldeão, e o serrano principalmente, quando se orienta. Assim, pelos caminhos dos montes descobertos seguiam, como pela altura do sol calculam a hora e ainda pela direção e extensão da sombra, Barroso. Depois do dia governa-os o 7 estrelo e por ele sabem se a noite vai alta, Nogueira, Barroso, Laboreiro. Se pela tarde, entanto, há muito nevoeiro, é o orvalho que os esclarece sobre a aproximação da noite. Já luze o orvalho, isto é, já luz e portanto a noite chega, Castro Laboreiro. Só quando o camaço ou camada de neve é tal que tudo é branco, Barroso, os mais sébidos se perdem nos caminhos, os homens enterram-se até aos joelhos, os gados não podem marchar, sequer para irem beber, e, na Serra das Alturas, não é possível mesmo sair por 1 e por 2 meses. Fig 11 figura 12 figs 11 a 12 ainda outro impedimento de orientação, mas mais efêmero, vem com a névoa. A esperar que se dissipe. E entretanto afugentam-a com esconjuros, conforme elas rimadas. Em Meirinhos, no concelho de Mogadouro, os rapazes, quando pela manhã olham, increpam-a e mandam-a para a vilariça, nevoinha peidorreira, vai para os cantos da ribeira, que está lá uma porca parida com leitões. Come-lhe os leitões, e manda a porca para os berrões. As grimpas, entanto, sempre que as há, são naturalmente observadas, uma vez que este simples aparelho, limitado frequentemente a uma bandeirola movendo-se em torno de um eixo vertical, indica a direção do vento e, derivativamente, certos estados atmosféricos. Rara é a torre que não remata em veleta. De dia, pois, e sem névoa, a freguesia tem na sede o instrumento que logo a elucida, mais ou menos grosseiramente, sobre o tempo provável. Fig 13 figura 14 figs 13 a 14 figura 15 figura 16 figs 15 a 16 Este aparelho, a um tempo orientador e ornamental, procede da Alta Idade Média, tendo sido a princípio um signal de nobreza e portanto um privilégio senhorial 2. Além das edificações nobilitárias, só tinham direito a exibi-las as construções eclesiásticas. De sorte que figuravam muitas vezes as armas do mosteiro e do senhor em recorte na chapa, pintadas ainda e douradas, ou outros símbolos da heráldica, como coroas e leões rompantes. Nos séculos XIV e XV as grimpas convertem-se em verdadeiros ornamentos. E como desde os fins do século XI a torre, depois de ter sido uma fortificação que protege a igreja, comece a prestar-se às funções se multipliquem com uma liberdade cheia de fantasia, tornando-se um poderoso instrumento de decoração e de orgulho para catedrais e mosteiros. 3. As próprias ornamentações dos remates mais se acuminam e alindam. Umas vezes a decoração exclui a ventoinha e apenas consiste em combinações de folhas e flores, aves e outra fauna de imaginação,
figuras humanas e cupidos, de loiça, ferro, chumbo ou zinco e do mesmo passo notáveis pela beleza de execução e graça. 4. É a estes ornamentos em ponta que correspondem, nos monumentos árabes, as terminações aceradas que um crescente fecha. 5. As mais das vezes, porém, a veleta aparece sob a forma de monstros alados, dragões e animas fantásticos. 6. Do arcanjo S. Miguel, anjos e navios. 7. Do galo principalmente. 8. Tudo mais ou menos historiado e até, da Renascença ao século XVII, com a assinatura ou inspiração de um artista emérito. 9. Fig 17 figura 18 figura 19 figs 17 a 19 figura 20 figura 21 figura 22 figura 23 figs 20 a 23 figura 24 figura 25 figura 26 figura 27 figs 24 a 27 figura 28 figura 29 figura 29 figs 28 e 29 figura 30 figura 31 figs 30 e 31. A serralheria portuguesa concorreu também, com a humildade característica da indústria popular nacional, para a indigente ornamentação dos acumes das torres e, mais restrictamente, de castelos, de faróis, de pelourinhos, redes, de chafarizes, barcelos, de moinhos, de telhados, de chaminés, alentejo, e até de um mastro ou vero ao alto, em campos e quintais. Dominam, todavia, as de ferro nas igrejas. A flecha, designadamente adstricta a indicar o rumo do vento, é simples, associada a folhagens, à cruz e à esfera armilar, recortada outras vezes e até modificada na sua configuração habitual, substituindo-se por um sol a massa posterior e mais pesada. São exemplos as que se vêem em muitas habitações particulares, figura 1, a do convento dos Damínicos de Amarante, figura 2, e a do Santuário ou da Senhora da Abadia, figura 3. Fig 32 figura 32. A combinação da bandeirola e da flecha é patente na igreja de S. Vitor, em Braga, figura 4, pois a bandeira apenas, como as de Santo Terço, de Moreira da Maia, de Santo Ildefonso, no Porto, da Alcaçova, em Montemorró Velho, de Travanca, figura 5, e da Capela do Bom Despacho, em Ansede, figura 6, são menos comuns na singeleza dos seus breves recortes. A regra é acusarem a sugestão da flecha, como a do Pelourinho de Reis, figura 7, a do Carmo de Braga, figura 8, a da Capela da Senhora da Graça de Vila Caís, figura 9, e a do Mosteiro de Refógios do Lima, figura 10. E a desfiguração desse elemento sempre transparece, aliás, em exemplares como a da casa particular do Trasladario, nos arcos de Valdevez, figura 11, Esoutra dos Arcos, figura 12, a de Santo Antônio dos Frades, em Ponte do Lima, figura 13, a do Pópolo, em Braga, figura 14, a da Misericórdia de Amarante, figura 15, e a da Matriz de Ansede, em Baião, figura 16. Com os mesmos acessórios da cruz e da esfera armilar, mas mais historiadas e acrescidas, são as da Igreja do Espírito Santo, nos arcos de Valdevez, figura 17, e a da Capela de S. João do Souto, em Braga,
figura 18, 10. A do Oratório da Senhora da Sod das Carvalheiras, em esta última cidade, figura 19, é apenas uma interessante substituição pelos cravos e a coroa de espinhos. Fig. 33 Fig 33 figura 34 tão frequente é ainda o galo, símbolo da vigilância, vulgaríssimo nas torres das numerosas igrejas cristãs 11, e já empregado de datas longínquas 12. Alguns mesmo assumiam proporções grandiosas, o da Torre da Ajuda, cuja veleta de bronze atingia 31 palmos de alto, media 18 do bico à cauda 13. Nas casas particulares ou seus anexos, figura 20, em Sedofeita e Carmo, no Porto, nas matrizes da Trofa, de Ponte do Lima, da Campiã, figura 21, e de Castro Laboreiro, figura 22, na Igreja da Senhora das Dores, da Póvoa de Varzim, figura 23, na Lapa, em Braga, figura 24, e em outras e inumeráveis torres e camponérios, o galo aparece, ou associado simplesmente à cruz ou a folhagens e emblemas ornamentais. Outras aves raramente pretextaram o ornato acessório das grimpas, como o caso das duas geminadas no Seminário de Braga, figura 25, ou então o papel exclusivamente decorativo do admirável pelicano de bronze da Sé de Viseu, inicialmente estante de coro, e durante muito tempo adaptado, depois de mutilado, a uma torre da catedral, por cima do sino do relógio 14. Da fauna ainda os peixes, principalmente nas povoações da beira-mar, Matozinhos, Santa Cruz do Bispo, Lavra, etc., os leões mais ou menos bárbaros como o da igreja de Pico de Regalódus, figura 26, e os dragas da fauna mítica, como o do mosteiro de Santa Maria de Bouro, figura 27, já de remota concepção e uso 15. Fig 35 figura 35 A iconografia dos anjos é mais vasta e variada em pormenores. Vêem-se com a mitra e o báculo no Hospital de S. Marcos de Braga, figura 28, com o Quelas em Guimarães, com o sol na matriz de Fal e na igreja de S. Francisco, em Ponte do Lima, figura 29, com a tuba em S. Bento, no Porto, e em S. Martinho de Gallegos, junto a Barcelos, com outros emblemas em S. Paio, nos arcos, figura 30, com arco e setia na igreja de S. Domingos, em Amarante, figura 31, com a espada em Guimarães e no Santuário do Alívio, em Soutelo, e com o gladio ondeante na matriz de Monção. Este motivo decoral, de execução mais difícil, é também dos mais generalizados nos templos cristãos, e ocorre relembrar o celebra Anjo de Ouro do Camponere ou de S. Marcos, em Veneza, escultura de madeira de 5 metros de alto, revestida de chapos de bronze dourado e inaugurada solenemente como catavento no primeiro quartel do século XVI. Fig 37 figura 37 Vêem por último, e de ordinário na habitação privada, outras figuras Fig 36 figura 36 alheias aos temas convencionais, como o homem sobre um sol e que consulta os astros, em uma casa da Póvoa de Varzim, figura 32, o homem que maneja um alfange, o miliciano que aponta uma espingarda, o cavaleiro que galopa, o cavaleiro que peleja, Póvoa de Lanhoso, outras mais.
De toda esta obra de serralheria só excepcionalmente se aparta uma grimpa mais interessante de concepção e realização, como as já aludidas de S. João do Souto, de Monção e de Bouro, e ainda a agradável cruz ornamentada de Santa Eugenia de Rio Covo, perto de Barcelos. No norte, como no sul 17, as valetas e outra obra artística de ferro manifestam vivamente a subalternidade portuguesa ante a sumptuosa variedade e marito artístico da obra similar espanhola. Entretanto, não se limitam às grimpas os pequenos instrumentos de engenho popular acionados pelas correntes aéreas. Fig 38 figura 38 aos que são exclusivamente decorativos, outros destinam-se a afugentar as aves que assaltam os frutos, outros ainda são ventoinhas reguladoras, mais ou menos. Um muito interessante pela simplicidade, graça e utilização de um recurso comum e local é a espécie de anemômetro executado com duas varas em cruz, rematando cada extremidade com a valva côncava de um lamelibranchio do Genpecten, o P maximas, L, figura 33. Usam-o em várias freguesias do Concelho da Povos de Varzim, como Amorim, Abrimar, Beirige e Terroso, dando assim às conchas uma das várias aplicações, ou ornamentais ou utilitarias, já conhecidas 18. Na mesma região até uma cana, com um velho retalho de sola figurando de bandeira, serve de catavento. O modelo, porém, mais geral é o denominado ventela, figura 34, comum não só em todo o concelho, mas ainda em outros e com ligeiras alterações construtivas, como em bolsas, por exemplo, figura 35. Fig 39 figura 40 figura 41 figura 39 a 41 anexando à ventela uma velha vasilha de folha de ferro e duas pedritas suspensas por fios do eixo móvel, de sorte a percutirem repetidamente a lata quando o aparelho está em movimento. Temos o catavento, corta-vento ou bate-bate que afugenta a passarda das figueiras e das vinhas. É a taramela de Ponte do Lima, figura 36, a tarabela de Lindoso e Miranda, a cacarela de Melgaço, o ratatau e catramela de Santa Marta de Penaguião, a ralhadeira do Soajo, o batedor de Barroso, o rigibó ou rugi-rugi de Cabeceiras e do Arco de Bauli. Figura 37, um modelo geral, enfim, com estas designações ou outras, empregado em que sai todo o peso para semelhante destino como, para a defesa dos ervilhais, o casaco, as calças e chapéu velhos suspensos de 2 paus em cruz e formando-o geralmente denominado espantalho. A designação barrosan de batedor aplica-se, aliás, em Lindoso a outro engenho com intuitos semelhantes, ou sejam de espantar a beadilha bichos bravos, como o texugo e a raposa, mas em que o vento não interfere. É uma caixa de madeira disposta sob um veio de água que vem de alto. Fig 42 figura 42 figura 43 figura 43 ao fundo adiciona-se-lhe uma longa taboa que remata por um mascoto e cujo peso, quando a caixa está vazia, inclina esta para a frente. Enchendo-se de fluido, o recinto então pesa mais, ergue-se veloz e logo o vértice esvazia. Volve, pois, a posição inicial, isto é, inclinando-se para o lado do mascoto, e ao voltar este bate rijamente em uma taboa subjacente.
São estas pancadas sucessivas e espaçadas que amedrontam e afastam a bicharia. A intenção ornamental determina a adopção de outros brinquedos em que do vento apenas se deseja motricidade, sem nada inquirir do rumo em que caminha. São as flâmulas e bandeiras dos coruchos ou quilpialas das moreias, ponte da barca, barcelos, etc., associadas frequentemente a cruzes floreadas, a estrelas, a arcos de festas, e às vezes mesmo ao pucaru invertido que coroa as medas, maia, bolsas, porto, etc., são as reduções dos moinhos de vento, figura 38, com os mesmos pénols e varas, em lougers, como laundos e terroso, no Fig 44 figura 44 figura 45 figura 45 Conselho da Póvoa de Varzim, onde funcionam estas rudimentares estâncias de moagem. São os curiosos bonecos de madeira que se vêem nas hortas, jardins e campos desde Barcelos e Póvoa de Varzim até a Maia e parte do Concelho de Bolsas. O exame das figuras, todas pintadas a cores vivas, logo indica como se efetua o andamento, figs 39 a 42. Outrora, em Azurara, raro era o quintal que não possuía uma ventoinha figurada, em regra esculpida por marujos em descanso. E em alguns casos, que hoje só por acaso se observam na área dita, em vez de uma figura havia muitas, peões e cavaleiros batalhando sobre uma circunferência com cerca de 1 metro de diâmetro. Ainda um barco, com a cordoalha de arame e as velas de tecido de algodão, figura 43, estava organizado e orientado de sorte, Póvoa de Varzim, a realizar movimentos que imitavam a marcha de uma nave. Mas já outra escultura imóvel, do mesmo habilidoso, apenas manifestava, a seu modo, um simbolismo. Era um saragossano em face do tripé que sustentava o óculo de alcance e inquirição, à frente o cão fiel, a um lado um anjo inspirador, sustentando nas mãos os astros sobre cuja influência incidiam as observações do astrólogo, atrás, e a uma mesa, o secretário que registrava as observações e os algarismos, figs 44 e 45. Fig 46 Fig 46 Como arte popular esta escultura lembra os brutescos que os ceramistas de Aveiro fabricavam para ornamento dos telhados. Apenas os esculpidos e levantados para ventoinhas tinham sobre aqueles o interesse do movimento. Ora nem só as crianças, com os seus corrúpios e gregórios, figura 46, se apropriam do vento como agente do brinquedo, também o homem, independentemente da utilidade orientadora do engenho, edifica grimpas e cataventos que o mesmo motor faz trabalhar para seu regalo estético bem limitado, em verdade. Porto, Janeiro, 1907. Fig 47 Notas, um violeliduc, dict. Raisonne de L. Architecture Française du X ao 16 siècle, sexta, Vaugirouet, Pegs. 28-9 Balsier de Paris, 1863. 2 Camille Inlart, Manuel de Archéologie Française e depois Les Temps Mérovingiens jusqu'à la Renaissance, segunda, Architecture Civile et Militaire, pag 177. A Picardet de Paris. 1904 3 Louis Goncy, L. Art Gothique, Pegs.
110 Um Quentin de Paris, SD André Michel, Histoire de l'Art, capítulo de Camille Enlart, L'Architecture Humaine, e, segunda parte, Pegs. 450-2 A Colin de Paris, 1905. 4 Henri Reverd, dict. De L. Ameublement de la Décoration depuis LXIS Ecli jusqu'à nos jours, segunda, Vocap, Pegs. 503-4 e Figs. 339-342. Quentin de Paris, SD Viollet-le-Duc, Obecit, V, mesmo Voc, Pegs. 27187-5 Priscide Avenis, L'Art Arabe de Apris Maniaments du Caire. Marelli CAIEDS. Paris, 1877. 6 Reverd, Obecit, Vocgirouet, Pagum 099 Viollet-le-Duc, Obecit, Sexta, Vocroy, Pag 427. 7 Enlart, Manuel Cit, Pag Cit 8 Viollet-le-Duc, Obecit, Sexta, Vocroy, Pag Cit, e Voccook, Pegs. 305-69 Reverd, Obecit, Vocgirouet, Pag 1100. 10 Pela distância e situação do desenhista em relação ao objeto esboçado, algumas das grimpas figuradas não apresentam o rigor de perspectiva nem a minúcia de pormenor que os embaraços acusados explicam. 11 Viollet-le-Duc, Obecit, Sexta, Voccook, Pag 306 Paul Sebilot, les travaux publics et les moyens dens les traditions et les superstitions de tout pays, Pag 383. Rothschild de Paris, 1894. 12 Viollet-le-Duc, Obecit, Sexta, Vocroy, Pag 432. 13 Ribeiro Guimarães, Sumário de Varia História, v. Pag 175. Roland Semyon eds. Lisboa, 1875. 14 Felipe Simões, a exposição retrospectiva de arte ornamental portuguesa e espanhola em Lisboa, Pag 78. Tip. Universal. Lisboa, 1882. 15 Reverd, Obecit, segunda, Vocgirouet, Pag 1099 Enlart, Manuel Cit, segunda, Pag 177. 16 Gabriel Pereira, o Camponeri ou de S. Marcos, Embol da R. Association dos Arquitectos Civis e Arqueólogos Portugueses, Série 4, Fasc 5, Pag 32. Lisboa, 1902. 17 Gabriel Pereira, Estudos Eborenses, Fasc 7, Pag 25. Minerva Eborense. Évora, 1886. 18 Rocha Peixoto, Notas sobre a Malacologia Popular, em Revista de Ciências Naturas e Súcias, e, Pegs. 7590 Porto, 1890. Lista de decisões efetuadas. Aqui encontram-se listadas as decisões tomadas em momentos menos claros da revisão desta obra. A partir da figura 29 existe um desfazamento na numeração das imagens. Mantivemos essa discrepância devido às diversas referências às figuras que se encontram ao longo do texto,
podendo a sua renomeação alterar a relação pretendida pelo autor. Asterisco end of the project Gutenberg ebook Os cataventos update the editions will replace the previous one the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works. So the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by use or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1. By reading or use any part of this Project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease use and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you pay the fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee set forth in paragraph 1.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement.
See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1.e below. 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If individual works are not protected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keep the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keep this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.e1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work, anywhere on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before use this e-book. 1.e2. If individual Project Gutenberg trademark electronic works derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder,
The work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to our work with the Press Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e1 through 1.e7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.e8 or 1.e9. 1.e3. If individual project Gutenberg trademark electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e1 through 1.e7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e4. Do not unrecord, touch or remove the full Project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark. 1.e5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark license. 1.e6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org, fecha parênteses, you must, at no additional cost, for expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.e1. 1.e7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.e8 or 1.e9. 1.e8. You may charge a reasonable fee for copies of your providing access to or distributing Project Gutenberg trademark electronic works provided that, item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark works calculated use the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare,
or are legally required to prepare your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical media and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.f3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. Item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark works. 1.E9 If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1.f1.f1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg trademark collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark electronic works, and the media on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f2 Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg trademark electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1.f3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f3 Limited right of replacement or refund,
if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receive it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.F6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach Project Gutenberg trademark goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations.
To learn more about the project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the project Gutenberg Literary Archive Foundation. The project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's or Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, Utah 84116, 8015961887. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donations to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to cifrão 5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5.
General Information About Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg Trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks.